Alô, galerinha da internet, tudo bem com vocês? Este que vos fala é o professor Armando. Estamos no canal Rapidinha da Química e vamos para mais um vídeo do canal e hoje vamos falar da evolução dos modelos atômicos. Os modelos atômicos, basicamente. Então, bota para rodar essa vinheta aí. Roda a vinheta! Então, galerinha, olha só como é que é facinho. A evolução dos modelos atômicos é igual à evolução de qualquer pensamento, né? Então, para analisar comigo. O primeiro carro produzido, né? Ele é diferente do carro atual, né? Que nós conhecemos. Se você falar assim, poxa, mas isso o que tem a ver? Os modelos atômicos também, certo? Os primeiros a falarem sobre o átomo foram os gregos, 450 anos antes de Cristo, certo? Foi Leucipo e Demócrito, certo? Que falaram sobre esse átomo. Mas como é que eles chegaram a esse conceito? Eles pensaram o seguinte, ó, se eu tiver a matéria e se eu dividi-la ao meio, eu vou ter, obviamente, meia matéria. Mas se eu dividi-la e for dividindo várias vezes, o que vai acontecer? Ele pensou o óbvio. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir dividir mais. E aí ele chamou isso de átomo. Por que átomo? A é negação. Tomo, parte, não divisível mais. Certo? Então isso é o átomo. É o mesmo conceito que nós usamos a tia Teteia usa pra gente, né? O átomo com menor porção da matéria. Logo depois dele, teve até outros que falaram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Aristóteles, que falou dos 4 elementos. Aí quais são os 4 elementos? Terra, fogo, ar e água. Né? Errou feio, tudo bem. Mas ele falou que existia, que cada um, em matérias diferentes, tinha em proporção diferente, né? Cada um. E ele, hoje em dia, na literatura, em muitos livros, nem sai nos livros, porque só sai Leopósito, né? E Demócrito, Leucipo e Demócritos, que mais sai, porque foram o primeiro. O primeiro sempre sai, né, como referência. Logo depois desses carinhas, quer dizer, logo depois não, muito tempo depois, 450 anos de Cristo, e agora vamos dar um salto para 1803. Em 1803, quem foi que falou? Foi Dalton, certo? O que Dalton disse? Dalton, ele falou o seguinte, ó, o átomo ele é uma pequena esfera, indivisível e intransponível, certo? E ficou conhecida como teoria da bola de bilhar, né? Como o átomo sendo uma pequena porção, certo? Que você não conseguia dividir de jeito nenhum, intransponível e indivisível. Mas ele falou também coisas legais, que ele falou assim, ó, as massas dos hidrogênios são todas iguais. O tamanho de todos os átomos de hidrogênio são iguais. E do carbono também. E todos átomos possíveis e imagináveis. Né? Por exemplo, o nitrogênio, todos eles têm o mesmo tamanho e peso. Né? Então, ele foi aceito como cara. E ficou conhecido como teoria da bola de bilhar. Não se esqueçam disso, que isso ajuda bastante. Certo, galera? Depois dele, teve um outro cara. Né? Quase 100 anos depois. Teve Thomson. E o que Thomson falou? Thomson falou o seguinte, olha, observe que ele está baseado agora em Dalton. Ele é o primeiro, eles são os primeiros cientistas a falar sobre o átomo. Antes era filósofo, né? Então eles são cientistas. E tem que lembrar que agora, em 1898, né, quase 100 anos depois, o que você fala, você tem que comprovar. A ciência e a religião estão brigadas, né? Vocês já estudaram história, sabem dos fatores todos, então sabem desse conceito todo, né? Do iluminismo, aquele negócio todo, né? Que não vamos entrar nesse mérito da questão. Então, Thomson, o que ele imagina? Olha como é que ele pensou assim, ó. Olha, o átomo, ele tem cargas positivas e negativas, certo? E aí o que ele fez? Ele pegou algo parecido como uma lâmpada, certo? Algo bem parecido como uma lâmpada e
deixou passar, ali colocou um gás ali dentro, então ele começou a fazer várias experiências, mudava o ferro para madeira, às vezes trocava de gás, então sem querer ali ele estava estudando propriedades da matéria, né? Elementos, se nós trocarmos um metal para outro metal, o que acontece? Então, sem querer, ele estava estudando propriedades da matéria. E ele também estudou, ali, ele observou que se ele colocasse cargas positivas e negativas, aquele fez podia haver retração ou repulsão. Ele pensou, poxa, se isso acontece, é porque o átomo tem cargas positivas e negativas. E ele imaginou mais ou menos assim, o átomo sendo todo ele positivo com cargas negativas incrustadas, pequenas cargas negativas. E nós foram logo chamada de teoria do pudim de passas. Certo, galerinha? Então ficou bem facinho. Aí fica bem facinho. Você imagina pudim de passas que vocês estão vendo, né? Então, todo aquilo, vocês imaginam isso, né? E foi isso que ele pensou. Beleza? Um pouco tempo depois, em 1911, um outro cientista, Rutherford, né? Coloque no seu filho esse nome, que aí você nunca mais vai esquecer, né? Rutherford. Ele pensou o seguinte, ele pegou uma fina lâmina de ouro que você não conseguia visualizar o outro lado, certo? Pegou uma caixa que continha polônio, era de chumbo, então ele mandava partículas alfas, partículas positivas, colocou um anteparo em torno daquela placa de ouro, certo? Colocou um anteparo e bombardeou aquela placa de ouro. E eletrificadamente, né, ele sabia ali, e quando ele começa a bombardear aquela fina lâmina de ouro, ele observa que a maior parte das partículas atravessa aquela fina lâmina de ouro, ou placa de ouro, como você preferir, né, aquela plaquinha de ouro, ela atravessa essa placa como se não houvesse nada, como se não houvesse nada ali. Ele atravessa com facilidade, né? Então, ele até atravessa como se não tivesse um tremendo espaço vazio, né? E uma pequena parte desvia e uma outra pequena parte retorna. O que ele imaginou? Ele imaginou o seguinte, o átomo como um grande espaço vazio. Como o antecessor a ele tinha falado de cargas, ele falou assim, existem cargas sim. E como ele mandou cargas positivas e essas cargas saíram, né, foram desviadas, ele falou assim, ao entorno do átomo tem algo negativo, certo? Então tem, como tinham falado, né? Então orbitando ali. E Rutherford logo chamou de teoria planetária, como se fosse o Sol no centro, certo? O Sol bem no centro ali, né? E os planetas, que são os elétrons, rodando, ou seja, orbitando aquele Sol, certo? Então ficou como teoria planetária. Beleza, galera? Muito facinho. 2 anos depois, em 1913, e vocês vão ver na literatura tem de duas formas. Rutherford / Bohr, porque um contribuiu ao outro e o tempo entre um e outro foi muito pequeno, né? E Rutherford e depois Bohr. Mas qual foi a contribuição que Bohr deu? A contribuição que Bohr fez foi a seguinte, ele observou que haviam, né, saltos quânticos. Quando você tem um átomo e dá energia a ele, ele vai progredir de camadas. Quais são essas camadas? A camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Cada uma com uma energia diferente, cada vez mais energia para você chegar a outra energia e sempre que dando mais energia para ele chegar mais distante, certo? E quando ele voltasse, quando você dá energia, ele faz a progressão, certo? Ele recebeu um pacote de energia e ele libera em forma de fóton, certo, galera? Então fica muito facinho. A mesma coisa acontece com muitos relógios que fica um verde fluorescente, né? Você olha assim no quarto escuro ou numa festa, vê que aquele tá vermelho fluorescente, ou até a lâmpada fluorescente também. E tem até algumas figurinhas por aí, né, que eles vendem figurinha que brilha no escuro, né, aquilo tudo. Mas aí eu lembro que há muito tempo atrás,
Quando eu tirei do pacotinho, ele não estava brilhando, porque eu não tinha dado energia. Eu tinha que colocar na luz para dar energia a ele, para ele receber um pacote de energia e liberar em forma de foto. Certo, galerinha? Então, não sei se vocês gostaram da aula de hoje, né? A videoaula. Espero que tenham gostado. Vou pedir para deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nas suas redes sociais e no grupos de família, né? E grupos afins, né? Para sempre ver como química é tudo de legalzinho, gostosinho, né? E a aula fica legal. Porque sem química não rola. E aqui é o canal Rapidinhas da Química. Certo, galera? Valeu!